Bom, pessoal, chegamos então na aula de técnicas de apresentação e comunicação ao vivo. A primeira parte dessa aula a gente vai abordar a boa comunicação, a importância de uma boa comunicação. Vamos começar com uma perguntinha. Você já travou, já esqueceu o que dizer em alguma apresentação, até uma apresentação na escola, ou na sua faculdade, ou até mesmo num vídeo ao vivo? Já deu aquela travada e aquela sensação de que, caramba, o que eu ia falar mesmo? Isso acontece muito. Por que, então, dominar essa habilidade de comunicação? A comunicação é algo muito importante, né? Para você fazer um podcast, para você realizar um vídeo, para você fazer qualquer coisa que defina um tema ou a abordagem de algum assunto, a comunicação é de extrema importância. A forma com que você fala, as pausas que você utiliza, a sua dicção, são coisas muito importantes e que devem ser levadas em consideração a todo momento. Devemos lembrar que uma boa comunicação e uma boa dicção vão ajudar a reter as pessoas que estão ouvindo e vendo nossos vídeos ou nosso conteúdo. Então, quando você tem uma boa dicção, uma boa comunicação, pausa entre as palavras, ênfase em algumas palavras que são necessárias para poder chamar a atenção, isso é de extrema importância. Isso só vai enriquecer ainda mais o seu trabalho. E na comunicação ao vivo isso fica mais difícil. São muito mais imprevistos e situações que ocorrem que a gente muitas vezes não imagina que pode ocorrer ou que vai acontecer. Então, um planejamento estratégico, uma situação a qual você vai se organizar, o tema a ser abordado é de extrema importância. E muitas vezes, na parte ao vivo, isso fica muito mais complexo. Então, é importante que a gente possa treinar a dicção, treinar a nossa fala, ouvir, gravar o que a gente está falando, o nosso tema, algum conteúdo, e ouvir depois como fica a nossa fala, como é que é a nossa dicção, se importando como as pessoas vão ouvir aquilo que a gente está dizendo. Comunicação ao vivo, essa é uma parte muito complicada. Cada vez mais as pessoas estão utilizando de lives, de conteúdos que são irmediáveis, assim dizendo. Você não consegue ter o tempo necessário para se preparar. Muitas vezes você está conversando ali, falando de um assunto, e muitas vezes traz uma outra situação e você não pensou direito no que você estava falando. E isso também traz na parte de comunicação. Muitas vezes a live em si, o ao vivo, né, fica muito complicado de você ter essa dicção, essa fala bem tranquila, né, eloquente, né, que a gente diz. Então é importante que você faça treino, né, que você treine essa fala em casa, desde que seja, por exemplo, no espelho, para você ouvir e ver a sua comunicação, os seus gestos, desde que você possa também gravar o seu áudio para ouvir como é que é a sua voz, a sua fala, se a sua fala é confusa, se a sua dicção é complicada. Então são fatores que a gente precisa observar para ter uma boa comunicação, principalmente no meio ao vivo. Vou abordar também nesse tema os elementos que são primordiais na nossa comunicação. Primeiramente, o conteúdo. O conteúdo que será abordado deve ser bem explicado, de forma que você consiga utilizar a comunicação com as pessoas que vão ouvir, que vão consumir o seu conteúdo. Por exemplo, eu quero falar sobre um assunto a qual vai se inserir no meio jovem. Então, nesse tema de técnicas e de comunicação ao vivo, vou abordar também o conteúdo, o que é de extrema importância. A gente deve sim estudar bastante o conteúdo, ter informação suficiente para que seja abordado aquele conteúdo nos temas que a gente utiliza. A expressão verbal, a voz, entonação, dicção, são coisas muito importantes também para que a gente consiga trazer uma comunicação efetiva e eficaz para as pessoas que estão nos ouvindo. Expressão corporal também é algo muito importante, né? Então, gestos, ou muitas vezes as pessoas gesticulam muito e fica aquela a sensação esquisita de você estar vendo a pessoa se mexendo o tempo todo, né? Também a situação de você ter vícios, né, de palavras, então fica né, sim, então, tá vendo? São coisas que você repete tanto que as pessoas acabam se tornando chata aquela comunicação. Você ouve ali, a pessoa fica, e perde a atenção, perde o conteúdo, perde a sensação que você tem de domínio da comunicação. Outra parte muito importante é a conexão, o olhar. Muitas vezes você está gravando ali, aí você fica olhando para a tela do celular e não está conseguindo conversar. E o intuito da comunicação não é você estar olhando para outro lado e comunicando com a pessoa, e sim você está olhando para a tela da pessoa, como se fosse olho no olho,
você olhando para a câmera, para a lente da câmera, traz essa sensação de que você vai estar conversando com a pessoa, e não que você está olhando, lendo alguma coisa, buscando alguma coisa, a qual você não está não mantendo o olhar, a comunicação não fica fluida, a comunicação não fica ruim. Então, quando você toma cuidado nesse tipo de situação, de olhar, de manter o contato com a câmera, olhando para a pessoa como se tivesse uma pessoa atrás da câmera. Isso facilita muito a comunicação e traz segurança do que você está falando. Outra coisa muito importante também é o ritmo da fala. Muitas vezes você está falando muito rápido, está falando muito devagar, e isso traz uma sensação de desconforto para as pessoas que estão ouvindo você. Então, falar rápido demais é muito ruim, porque as pessoas não conseguem entender o que você está falando. Como falar muito pausado, muito devagar, as pessoas acabam achando que aquilo é um saco. As pessoas acabam se irritando ou não gostando desse tipo de comunicação, porque ou está muito lento ou está rápido demais. Então, tenha o ritmo na sua comunicação. Isso também é muito importante. Vou abordar também técnicas verbais e vocais para facilitar a nossa comunicação. Dentre elas, a dicção com clareza. É importante que você treine isso, que você fale com clareza, fale devagar, crie a sensação de uma comunicação com um amigo ou com pessoa que traga uma sensação de conforto, como se fosse uma conversa mesmo entre amigos. Fale devagar e com clareza. Evite também vícios de linguagens, tipo, né, também em utilização demasiada, muitas vezes, também, tipo, entre outras coisas que você pode utilizar como vícios de linguagem. Você também pode fazer exercícios, né? A gente tem muitas formas de fazer, como trava-línguas, o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Trava-línguas te ajudam a você melhorar a sua dicção. Como também tem preparação vocal, má, mé, mi, mó, mu, má, mé, mi, mó, mu, ajudam a você preparar a sua voz. Por exemplo, você acordou de manhã, tá com aquela voz ali de muito grave, né, de cansado, as pessoas vão perceber que você estava dormindo. Então é interessante que você faça uma preparação da sua voz, faça com que sua voz fique o normal, né, não fique aquela sensação estranha de voz, a qual você vai preparar a sua voz para conseguir conversar e ter uma boa comunicação com as pessoas que estão te ouvindo. Outro ponto muito importante é volume e entonação. O que seria volume e entonação? Você não pode falar nem alto demais, que as pessoas vão ficar ali com o volume estourado, ou parece que você está gritando, nem com entonação, porque a entonação também faz parte da comunicação. Muitas vezes o seu corpo fala por si só, muitas vezes a entonação que você traz em uma palavra, em uma frase, né, trazem sentidos diferentes. Então é muito importante que a gente traga isso para a nossa comunicação. Tempo de fala e ritmo. O que seria isso, mano? Tempo de fala, muitas vezes você tem um período ali, um curto tempo para você se comunicar. Não tem como você fazer um vídeo de 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? A não ser que seja um podcast. E muitas vezes a gente nem faz isso de uma vez só, faz em episódios. Mas a sensação que dá de você ter um tempo a administrar a sua comunicação também é importante. E isso traz um ritmo. Tanto você pode falar um pouco mais devagar, abrangendo um pouco mais a fala, como você vai ter que muitas vezes acelerar um pouquinho mais porque o tempo já está curto. Então, manter um ritmo igual do início ao fim é muito importante. E essa preservação do tempo a qual você tem que se comunicar também faz parte do planejamento da sua comunicação. O tempo e o ritmo. Posição corporal e postura também é muito importante. Se você vai fazer em pé, se você vai fazer sentado, é importante que você tenha uma postura, que você consiga se comunicar. Não aquela pessoa que fica ali para baixo, não sei nem se estou aparecendo mais na câmera por causa disso, mas a pessoa que está ali, cabisbaixa e tal, não se comunica, não sai nem a voz da pessoa, está ali com medo. Não, você tem que se portar bem, você tem que se comunicar bem. A sua postura também fala por você. Então, sempre reto, ereto, peito estufado, vai para cima, organiza muito bem a sua postura, para que até você passe credibilidade no que você está falando. Olhar para a câmera também é um ponto muito importante. Faz com que você crie uma conexão com as pessoas que estão te escutando, que estão vendo o seu conteúdo. Então é muito importante que você fixe o olho para a lente da câmera, a forma que você que pareça que tem uma pessoa atrás da câmera e você esteja se comunicando com ela. Fica muito estranho quando você não está não tá olhando para a câmera, você está olhando para o outro lado e está comunicando. Parece que você está falando com outra pessoa e a pessoa que está ouvindo você está ali só como terceira pessoa, não está ouvindo, não está participando da situação. Quando você
centraliza o seu olhar para a câmera, você participa de uma conexão direta com essa pessoa. Quem está vendo você parece que está comunicando de fato com você. Vocês estão tendo uma conversa, uma relação, assim dizendo. Então, você olhar para a câmera, você olhar para a lente da câmera, você consegue trazer uma conexão com as pessoas que estão te ouvindo. Outro ponto muito importante são os movimentos, os gestos. Nós devemos entender que se estamos gravando, a gente tem um quadro a ser seguido. Eu não posso nem ir muito para um lado, porque eu vou deixar de aparecer na câmera, ou não posso ir muito para frente, porque também vou deixar de aparecer na câmera. Isso é importante. Também o gesto, aqueles vícios, né, de você ficar muito se mexendo e tal, e aquela sensação que a pessoa não para de falar, ou que a pessoa fica indo para frente, para trás, para um lado, para o outro. Tudo isso faz parte da comunicação. E o seu corpo também traz uma comunicação. E isso deve ser levado em consideração, mantendo sempre uma postura e com pouco. Não é que você não deva fazer gestos, é importante também, para não ficar aquela sensação da pessoa congelada, só falando, e ela só fala, só fala, só fala, e não se mexe. Também é ruim. Mas você não pode exagerar para não atrapalhar a sensação da câmera. Você também não pode se mexer muito, porque você sai do quadro a qual você está gravando. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Lembre-se sempre de fazer testes. Verifiquem, façam os testes. Aonde eu posso ir? Se eu posso ir muito para frente, se eu posso ir muito para trás, se eu posso ir muito para o lado, se eu posso ir muito para o outro, se eu posso gesticular assim e não atrapalhar a câmera. Faça bastante teste, reconheça o seu equipamento, veja o quão ele consegue gravar, abuse de fato de teste para você saber até onde o seu equipamento consegue te garantir uma boa qualidade, tanto de vídeo como de som. Outra parte muito importante da comunicação, principalmente na comunicação ao vivo, são a parte de improviso. Devemos ter, sim, esse controle emocional e saber lidar com situações. E o improviso é uma situação que muitas vezes vocês vão utilizar, principalmente no meio de comunicação ao vivo. Live mesmo, o que mais o pessoal faz é improviso. Sai alguma coisa do controle ali, a pessoa dá uma improvisada, tenta voltar para o roteiro, para a comunicação que estava havendo ali, e segue adiante. Preparação mental. É muito bom você praticar roteiros mais curtos, identificar quais são os seus erros, tentar corrigi-los antes de cair para uma live ou uma comunicação ao vivo de fato. Então, é sempre importante o treinamento, treinar. Nada melhor do que você inibir erros treinando. Então, ali grava, pegue um roteiro curto, treine ele bastante, né, faça bastante leitura dele. Grave você também apresentando aquele tema e verifica onde você tem errado, quais são as entonações que você pode melhorar, a sua comunicação se está muito rápida, se está devagar, se você está gesticulando muito. Então é importante muito e muito mesmo treinar. É o que vai melhorar a sua comunicação e a sua entonação é simplesmente treinar e ver, né? Você ouvir e ver como está sendo a sua comunicação. Como lidar com erros ao vivo, né? Então é importante que você, primeiramente, mantenha a calma. Errar é humano. Você vai errar, como eu erro, como todo ser humano erra. Então, mantenha calma, preste atenção, tente corrigir da mesma forma ali que ocorreu a comunicação. Se foi um erro de dicção, você corrija o erro assim que possível, né? Se for um erro de informação, também corrija assim que possível. Admita o erro e siga em frente, né? Não pare de forma alguma, trave ali porque você errou. Você vai errar, acontece e é natural do ser humano. Não fique se prejudicando ou não fique achando que você vai conseguir fazer isso de forma a não errar em nenhum momento. Isso vai acontecer e nada como treinar, treinar e treinar para cada vez menos você errar. Chegamos ao final da aula de técnicas de apresentação e comunicação ao vivo.